Olá, muito boa noite. Vânia, Tiago, João, boa noite. Para me responderem, por favor, escrevam aqui no chat, está bem? Eu vou já me apresentar. Boa noite, Tiago. Boa noite, João. O outro Tiago, Vânia. Para me responderem, por favor, se me estão a ouvir, podem escrever no chat, por favor. Ouvir-me a mim, por favor. Ok? Neste momento, obviamente, só me ouvir a mim, ok? Ótimo. Vamos aguardar mais um bocadinho, que eu apresento-me já, está bem? É só mais... Boa noite também, Ruben. Já estamos 6. Ruben, a ouvir-me? O Ruben, entretanto, saiu. Os outros estão a ouvir perfeitamente, correto? Sim, ótimo. Entraram pelo link ou entraram pela plataforma? Entraram pelo link no grupo do WhatsApp ou entraram pela plataforma? Ok. Pronto, eu vou-vos já explicar, antes de começarmos, ok? Antes de começarmos, eu vou-vos já explicar como é que vocês trabalham com a plataforma, está bem? Portanto, podem aceder através da plataforma. O link fica sempre disponível à hora da aula, ou no caso das próximas aulas, ok? Falaremos também já como é que vocês vão aceder às próximas aulas, ok? Deixem ver se entra mais alguém. Esperamos sempre mais ou menos até às 9h05 e depois começamos a explicação. Ok, Tia. Nós vamos colocar sempre, quando é em direto, nós colocamos o link no grupo, ok? Depois, o acesso, vocês têm que o fazer através da plataforma. E a conclusão da aula também vai ser através da plataforma. Ou seja, a prova, como vocês realmente estiveram atentos à aula, vocês vão ter que ir à plataforma finalizar a aula. E vou também, obviamente, explicar como é que vocês devem fazer. Ok? Deixem-me só esperar mais um bocadinho, que entre toda a gente, e dar mais explicações, assim, por alto de algumas dúvidas que vocês possam ter, ok? E explicações em relação a como funciona o curso, e depois sim, começamos com os objetivos da aula 2 e já com matéria para a vossa preparação para a prova teórica, ok? E, obviamente, para aplicarem depois na prática, quer nas aulas, quer no exame e futuramente, obviamente, na estrada, ok? Por isso é que a teoria também é muito importante. E não para passar apenas e só na prova teórica, ok? Portanto, é uma formação importante no sentido de não só de passarem ou atingir o objetivo que é essencial, que é passar, mas sim, o mais essencial ainda é depois adquirirem conhecimento para a responsabilidade que é conduzirem um motociclo, e é um tipo de veículo, como vocês vão perceber durante as aulas, que implica responsabilidade, essencialmente porque quem sofre somos nós, não é? Portanto, os condutores do motociclo. Esperar mais um bocadinho, há pessoal que está a entrar e a sair, pode estar com dificuldades, não sei se aqui no grupo ninguém se está a queixar em relação. Pronto, já sabem que daqui a 2 dias esta aula a gravação fica disponível para que vocês, para quem não acedeu, possa aceder, e para quem acedeu, se quiser voltar a rever, pode e deve voltar a rever a aula, ok? Portanto, não vai ficar apenas e só disponível para quem não acedeu hoje ou para quem não pôde aceder hoje à aula, certo? Vai ficar disponível também para vocês que vão estar aí, ok? Podem depois, novamente, e aconselho, obviamente, a revermos, ok? Eu também vou explicar, isto é tudo dentro da vossa plataforma. Portanto, vamos só esperar mais um minuto, 9h05, dou sempre 5 minutos, que é para começarmos então a explicação em relação ao funcionamento da plataforma, ok? Já alguém andou lá, já alguém experimentou, já alguém fez testes? Porque testes já estão disponíveis, ok? É claro que agora com o conhecimento vai se tornar, espero eu, mais simples vocês fazerem o teste, ok? E adquirirem o conhecimento com esta situação das aulas, por isso é que as aulas são importantes também, ok? Ótimo. Pronto. Só mais os que estão, se estão a ouvir, ótimo. Conseguem ver também aqui já os objetivos, certo? Se eu mudar para o vídeo, conseguem ver o vídeo?
Sim, tudo direitinho. Pronto, se às vezes tiverem alguma dificuldade, às vezes a página pode demorar a carregar, podem carregar no F5 ou fazer refresh, ou no caso do telemóvel, tem que ir mesmo acima à página e fazer o refresh, ou às vezes saírem e voltarem a entrar. Pode às vezes haver alguma situação em que bloqueia do vosso lado por causa da internet, ou às vezes até falhar a luz e eu ficar sem internet e isto ir abaixo. Ok? Pronto. 9:05, eu vou primeiramente explicar-vos como é que funciona e como é que vocês deveriam ter entrado pela plataforma, ou seja, como podem fazer através da plataforma. Eu vou utilizar uma plataforma que eu tenho aqui de um aluno de ligeiro, ok? Porque eu neste momento não tenho aqui nenhuma de motociclos, ok? Deixem-me só experimentar aqui, se vocês conseguem pôr isto assim aqui. Conseguem ver agora aqui o ecrã da Drivebox, drivebox.pt, conseguem ver? Conseguiram quando eu partilhei aquele bocadinho? Sim? Pronto. É só vocês entrarem com o vosso mail e com a vossa password de acesso. Entram. Ok. Depois aparece-vos este ecrã, vocês carregam em curso de código, aulas, e no vosso caso, em vez de dizer estes modos, isto é uma plataforma, como vocês estão a ver, para a categoria B, no vosso caso diz MDE, certo? Vocês carregam no MDE e quando, por exemplo, vocês concluírem as 4 aulas e essa avaliação, que eu também vou já explicar o que é essa avaliação, vocês vão ter este aspecto aqui, ou seja, tem que ter estas tacinhas. Aula 1, vocês carregavam, imagina que dizia lá aula 1, a data de baixo dizia 20/8 às 21 horas, vocês entram, onde diz aqui abrir videoaula, certo? No vosso caso, hoje aparecia um link para vocês, o tal link para vocês acederem em direto à aula. Estão a acompanhar, certo? É que eu estou com o meu passo, não vejo se vocês às vezes fizerem alguma pergunta. Estão a acompanhar? Sim? Pronto, ótimo. Aqui apareceu o link, por exemplo, nas próximas aulas, que é segunda, quarta e sexta, vai ser gravação. Ou seja, é isto mesmo que vocês têm que fazer. Só que em vez de procurarem a aula 1, vão procurar a aula 2, ok? E vai lá ter uma coisa a dizer, abrir videoaula. Vocês só carregam e vai aparecer a videoaula que vocês devem ver. E vou também já perceber porque é que devem ver, não só para, obviamente, ficarem com conhecimento, e vocês vão perceber já porque é que realmente têm que ver. Todas as aulas, independentemente de serem direto ou não, ok? Eu, em 2 partes distintas da aula, vou-vos dar 2 palavras-chave que são 2 números. Ou seja, a primeira palavra-chave da aula 2 é um número 20, ok? E vocês registam. Mais para o final da aula eu vou dizer a segunda palavra-chave é o número 30. E é essas palavras-chave que vão desbloquear uma avaliação, um teste, que vocês, para ficarem com a aula concluída, têm que passar. É um teste normal, 10 perguntas sobre o tema dado na aula, em que só podem errar uma. Que é o normal, como se fosse um exame, só teste específico sobre a aula. Que é tudo naquele ecrã que eu estava-vos a mostrar. Ou seja, vocês veem a aula aqui no canto esquerdo, onde diz abrir videoaula, praticam onde diz testes, aqui podem fazer os que vocês quiserem para convém praticar, e onde diz aprovado, ok? Em condições normais, se vocês lá entrarem agora na vossa e se quiserem fazer essa experiência, diz assim, palavras. Vocês carregam, vai-vos aparecer 2 espaços onde vocês vão meter os números que eu vou-vos dar relacionado com a aula de hoje. Ok? Metem os números. Em vez de dizer palavras, vai dizer avaliação e vocês têm que fazer esse teste. Agora, só devem fazer esse teste com a certeza que vão passar. Ok? Por isso é que tem testes ao lado para vocês praticarem primeiro. E quando virem que não vão ter problemas de certeza absoluta, vão lá fazer aquela avaliação. Metem as palavras e fazem a avaliação. Ok? Querem esperar pela gravação? Podem esperar pela gravação. Ok? E reverem outra vez a gravação. Como hoje é em direto, só vão assistir aqui. Depois a gravação fica disponível daqui a 2 dias. Vocês podem esperar pela gravação para fazerem e concluírem a aula. Ok? E fazerem aquela avaliação.
Certo? Isto é o primeiro ponto. Outro ponto importante, e para que não hajam depois colegas vossos que às vezes não são tão aplicados e simplesmente se fazem uma aula e depois não fazem mais nenhuma, ou até nem fazem nenhuma, como vocês viram. Já agora, e peço desculpa, uma falha minha. Eu sou o Bruno e não sou o Paulo, ok? Eu vou escrever como o Paulo, se às vezes disser, por exemplo, boa noite, se vocês repararem, vai aparecer aí Paulo, ok? Eu sou o Bruno, sou o formador, ok? Certo? Pronto, tanto eu como o seu Paulo somos formadores e estamos aqui orientando nesta situação que é o curso, a formação teórica, ok? Depois outros aspectos relacionados com a escola que não têm nada a ver diretamente connosco, ok? Pronto. Portanto, até me perdi no raciocínio. Pronto, fazem a avaliação, ok, está fácil. Já sei o que é que eu queria dizer. Como vocês viram, nós até, mesmo aqueles alunos que vocês viram na conversa no grupo, estão à espera de exame, podem ter acesso a esta aula e podem rever esta aula novamente através do link que nós colocamos no WhatsApp. Ok? Portanto, o que acontece, como um colega vosso falou lá, que é para vos explicar, o curso tem um início e tem um fim. Nós damos sempre, vocês se forem lá, já tem lá a vossa data de avaliação, que é a avaliação interna, que é um teste global. Ou seja, que é como se fosse o vosso exame, que é mesmo para testar o conhecimento das 4 aulas. Por isso é que está lá a avaliação, mas é uma avaliação interna. Vocês concluindo essas aulas, dentro do prazo estabelecido, está lá uma data por baixo dessa avaliação. Nós damos 5 dias após, ou seja, começar hoje, se calhar 15 dias ou 20 dias, mais ou menos, e vocês, se terminarem, ok, não têm que renovar, que falou-se em renovar a plataforma ou terem que pagar para... Tem aqueles casos que simplesmente se inscreveram, as aulas estão a decorrer e simplesmente não fizeram aulas ou deixaram aulas por fazer. Ou seja, basicamente damos o tempo necessário e mais que necessário. Reparem, hoje tem, depois a próxima aula é segunda, quarta, sexta e depois sábado a avaliação, penso que é assim, e depois vocês ainda têm mais uma semana se deixarem aulas para trás. Ok? E mesmo assim, depois vocês até podem rever. Agora, têm que concluir as aulas e só podem marcar exame, que é outra situação que às vezes parece que é difícil de compreender. Eu entendo. Sim, Vânia, já vai fazer essa... Eu pode fazer a pergunta e, entretanto, respondo. Não há problema nenhum. Portanto, vocês vão ter lá disponibilidade e vai ser-vos dado tempo para concluírem. Agora, não podem simplesmente não fazerem a formação, que isso era o antigamente. O antigamente não havia formação. Se calhar vendíamos uma pena, olha, vai para casa estudar, ou façam testes aqui, quando estiverem preparados, liguem para a escola. Isso não é formação. Formação é vocês terem as aulas obrigatórias. E as aulas obrigatórias são estas. Certo? Percebem? Portanto, nós simplesmente estamos a incutir responsabilidade. Se o curso tem um início e tem um fim, quem não puder assistir direto, nós colocamos gravação. Portanto, tem mais que tempo para concluírem. Portanto, às vezes, agora, é chato estarem à espera do exame, é verdade. Mas esse ponto, ok, infelizmente é derivado em muito à situação. Não é assim. Agora, tudo é culpa do Covid. Aqui é a realidade. Há atrasos. E não tem a ver com a escola. Ok? Nós vamos informando a escola do vosso processo e a escola vai vendo o vosso desenvolvimento. A escola sabe se vocês estão a ir bem ou a ir mal. Dão continuidade ao vosso processo. Como o Paulo disse, quem iniciar hoje o curso, dia 28, se não me engano, se fizer tudo direitinho, se a última aula é dia 27, dia 28 pode ligar para a escola ou a escola entra em contacto para marcarem exame, para fazerem uma tal previsão do exame. Agora, o tempo que depois vai demorar, acreditem que não é diretamente ligado com a escola. E nós, nesse caso, temos que vos pedir paciência. É claro que isto tem tendência ainda a piorar um bocadinho por causa das validades das licenças que pessoas que pensavam que nunca na vida iam conseguir, porque simplesmente a licença já estava caducada, eles deram validade até ao final do ano. Então essas pessoas agora bem todas querem agora tirar a carta, porque pensavam que já tinham o dinheiro todo perdido, já estava tudo perdido e não. Percebem? Por isso ainda vai haver aqui um bocadinho de atropelamento. Ok? Mas do que depender de nós, nós tratamos isso o mais rápido possível, acreditem. E a formação, da nossa parte e do Paulo, vai ficar dada até dia 27. Ok? Depois é com vocês. Se não fizerem, vão atrasar-se, mas a responsabilidade também já é a vossa. Ok? Na segunda-feira, na quarta e na sexta, as aulas são gravadas. Ficam disponíveis a partir das 9 horas. Quem não puder fazer às 9, pode fazer ao outro dia, pode fazer na quarta-feira. Depois da aula de quarta-feira, já só vai poder fazer quinta.
Percebem? Mas depois, lá está, termina sábado, mas tem mais 5 dias para a frente, para se estiverem atrasados. Perceberam? Ok, Vânia, está entendido? Está entendido isto que eu disse? Portanto, ela fica lá, no caso de ser gravação, como já vai ser gravação, se você chegar a casa às 11 ou à meia-noite, pode fazer à meia-noite, ou pode fazer às 4 da manhã, digamos. Ok? No caso, se fosse em direto, tinha que esperar mais ou menos 2 dias, que nós também não temos logo direito à gravação. O próprio programa só nos disponibiliza a gravação, normalmente passado um dia e meio. Percebem? Portanto, sendo em direto, se não puder fazer às 9, se chegar às 10, pode chegar às 10. À hora que chegar, vocês carregam lá, vão lá àquele sítio que eu falei, ok? E fazem, porque vai ser gravação, ok? É tudo igual, tem que ouvir, tem que ver as palavras-passe. No caso da gravação, tem a vantagem de poderem puxar para trás e para a frente, parar o vídeo, etc. No caso de indireto, não tem a vantagem de poderem fazer perguntas, como a Vânia fez agora, e como daqui a um bocado vamos dar matéria, e vocês poderem me inquirir sobre algum tipo de pergunta que possa sair no exame, ou até, por exemplo, tirarem dúvidas, que é outra coisa que é para isso é que serve basicamente o grupo do WhatsApp. É para vocês saírmos uma pergunta na plataforma e vocês não perceberam ou não entenderam e simplesmente façam um print da pergunta e coloquem lá no WhatsApp, que ou eu ou o Paulo vamos vos tirar a dúvida de certeza absoluta. Ok? Certo? Pronto. Alguma dúvida que eu possa tirar em relação ao que falámos agora? Acho que basicamente o essencial. A avaliação final é então um teste. Depois de terem as 4 aulas concluídas, é uma avaliação onde é 10 perguntas sobre, basicamente é um exame, é o exame, ou seja, é 10 perguntas sobre os 4 temas que acabamos de dar, e tendo as tacinhas todas, como vocês viram aqui, como vocês viram nesta situação aqui, ok? Tenho as tacinhas todas, ok? Podem marcar exame. É claro que este é mais completo, porque é de B, e B para além de ter estas, e depois ainda tem mais estas aulas todas. Estão a ver aqui? Pronto. Até está aqui uma que o aluno não fez a avaliação, só meteu as palavras e está por fazer a avaliação. Por isso é que não está concluída a aula. Por exemplo, isto é só para vocês verem um exemplo, digamos. Ok? Em relação aos restantes, alguma dúvida? Podemos iniciar a aula? Querem perguntar mais alguma coisa? Se preferirem, não sei se alguém quer falar. Se alguém quiser falar, eu posso abrir a comunicação, podem falar, eu posso abrir o micro. É só vocês também depois cá em cima, onde vocês veem aqui o meu micro em cima, carregam também, podem, se alguém quiser falar, eu posso abrir a comunicação. Alguém prefere falar do que escrever no chat? Desde que não apanhe muito barulho envolvente, eu posso ligar o micro. Como posso ligar a câmara, se quiserem, ok? Para mim, isto dá para vocês, dá para nós ligarmos a câmara, dá para vocês. O Tiago se abre. Ok, Tiago, eu já abri a comunicação. É você agora em cima, também carregar em cima no micro e desbloquear o seu micro. Eu já desbloqueei deste lado, agora é consigo. Aqui em cima, onde eu tenho uma coisa, um menu de gravar, ao lado direito, deve ter aí uma câmara e o micro. Você, se carregar, desbloqueia o seu micro. Se ele estiver ligado, se ele não estiver ligado, você não consegue. Eu já autorizei aqui, Tiago. Pode ter sido ao entrar, não deu autorização. Vânia. Também já desbloqueei a Vânia. É só agora carregar em cima, Vânia. Vocês à entrada têm que desbloquear. Diz lá, alô, aparece uma mensagem a verde, vocês têm que desbloquear. Se não derem autorização... a Vânia já está. Pode falar, Vânia. Estou aqui. Conseguem abrir a Vânia? Conseguiram abrir a Vânia? Vânia, pode falar, por favor. Boa noite. O Tiago continua bloqueado, Tiago. Eu desbloqueei. Aparece um Tiago aviso. Acevedo ou era o Tiago? Tiago se abra. Depois até me perdi. Pronto. Se alguém quiser... Ele está desbloqueado. Tanto um Tiago como o outro. O Tiago Acevedo pode falar também, que já dá. Boa noite, Tiago. Pode falar, Tiago. Boa noite. Ouviram o Tiago Azevedo? Pronto, está ok. Pronto. O Tiago se abre, também desbloqueei. Se ele quiser, os outros, se preferirem, ou às vezes tiverem alguma dúvida, podem. Pronto. Ok? Podemos iniciar então? Ou têm alguma dúvida? Meninos de voz, meninos do chat, alguma dúvida? Vamos começar. E desculpem lá chamar-vos meninos, que eu estou habituado a lidar todos os dias praticamente com os de categoria B, 18 anos, não é? Então quase todos são meninos.
Então utilizo muito a expressão meninos, não levem a mal. Eu também sou menino, não é? Com 40 anos também sou menino. Ok, vamos então começar, que é para também não dar para muito tarde. Esta primeira parte, como vocês estão a ver aqui, é só uma pequena introdução. Ok, Tiago, pronto. Depois de conseguir, está desbloqueado. Depois de conseguir, tudo bem. Se não, tem aí o chat, por favor. Esta primeira parte, como vocês estão a ver aí, é só uma pequena introdução. Vamos falar na definição do motociclo, por exemplo. A parte interessante que é a escolha do motociclo, ou seja, para que tipo é que vocês querem um motociclo? Se querem um desportivo, se querem do tipo, ok? Todo terreno, por exemplo. Depois, os requisitos que vocês têm que ter para se inscreverem e para estarem aqui a tirar esta formação, certo? Portanto, e depois o tipo de documentos é que vocês têm que ser portadores para poderem conduzir um motociclo, ok? Depois, e esta parte, quando vocês passarem para a parte de fazerem testes e de praticarem, a maior parte das perguntas que estamos, digamos, vão incidir sobre esta situação dos equipamentos de proteção. Vocês ainda se lembram da condução de ligeiro, de segurança ativa e segurança passiva? Qual é a diferença? A passiva é para o condutor e a ativa é para o veículo. Basicamente, a passiva protege-nos em caso de acidente, que é isto que vocês estão a ver aqui. O capacete, ou seja, basicamente o que nós vamos falar são na segurança passiva em relação ao condutor de um motociclo, ok? O capacete, os componentes do capacete, como é que devem ser, que tipo de capacete é que existem. Depois, a parte do fato, o passamontanhas, as luvas, as cintas, as botas, ok? Portanto, basicamente vamos falar de elementos de segurança passiva, ou seja, que nos protegem em termos de acidente. A ativa era evitar o acidente, por exemplo, do sistema de travagem do motociclo ou de outro veículo qualquer, as lombas, ok? Vânia, deixa-me... Mas é você, a Vânia. Agora já está. Foi o seu caso, Vânia. A Vânia é que desligou. Pronto. Portanto, aqui a diferença é só para tentarmos arranjar aqui uma ponte daquilo que vocês deram quando tiraram ligeiros. Não sei se está aí alguém a tirar A1, que já me acompanhou no módulo comum. De todos que estão aqui, a Vânia, o Tiago, o João, o outro Tiago, certo? Estão a tirar aqui, que categoria? É tudo A? É tudo Sim. A? Sim. Ok, é porque esta turma só tem A's, pronto, ok. Porque normalmente às vezes podem ter, por exemplo, A2 ou A1, que acabaram de fazer a teoria de carro e agora estão a fazer as quadras específicas de moto para poderem... Pronto, a Vânia é A2? A Vânia é A2? Vânia? Sim. Estou a ouvi-lo aos cortes, mas pronto, está a responder. Ok. Muito bem. Vamos então iniciar. Eu vou iniciar um vídeo, ok? Só tem que me ouvir a mim. Portanto, o vídeo é um complemento da minha explicação. Se porventura ouvirem o som do vídeo, ele, como vocês estão a ver aqui, eu já o cortei. Então, se ouvirem, vocês próprios é que têm que desativar aí. Normalmente vocês carregam aí no centro do vídeo e ele desaparece o som. À partida não devem ouvir, mas se ouvirem, ok, eu já não posso fazer mais nada, já cortei. Se ouvirem, vocês próprios é que têm que cortar o som do vídeo, que normalmente vocês carregam no ecrã e ele desaparece. Pronto. Como sem uma explicação básica em relação à situação dos motociclos, também percebermos um bocadinho da habilitação legal para conduzir, que são as diferentes, a tal situação do AM, do A1, do A2, da A, perceberem a cilindrada de cada moto, perceberem a dominação motociclo simples, quer dizer, tem 2 rodas, triciclo, 3 rodas, depois existe o ciclomotores que tem 2 ou 3 rodas, os quadriciclos que também fazem parte dos motociclos, perceberem a diferença entre ter caixa rígida ou não. Qual é a diferença entre ter caixa rígida ou não? Caixa rígida é capota. Qual é a diferença entre um motociclo não ter e um motociclo ter caixa rígida? Uma grande diferença que normalmente vocês são inquiridos sobre isso. Exatamente. Como o Tiago Seabra está a responder, e bem, se tiver caixa rígida, é dispensado o uso do quê? Do capacete. O que é que eles têm que usar? O que é que
Exatamente, tem que usar o cinto de segurança. Ok? Portanto, não tem caixa rígida, certo? É obrigatório o uso do capacete, quer seja pelo condutor, quer seja pelos passageiros transportados. Ok? Tendo caixa rígida, deixa de ser necessária a utilização do capacete, mas passa a ser necessário a utilização do cinto de segurança. Por isso é que, por exemplo, sai-vos uma pergunta se é obrigatório o uso do capacete em todos os motociclos. E qual é a resposta? Não. É não. Exatamente. Ok? Pronto. Depois temos então o motociclo normal. É um veículo dotado de duas rodas, com ou sem carro lateral. Portanto, pode ter aquele sidecar, digamos. Ok? Com motor de propulsão de cilindrada superior a 50... É considerado motociclo, tem uma cilindrada superior a 50 cm3, porque os motociclos que se diz que têm menos de 50 cm3 e não atingem uma velocidade superior a 45 km/h são chamados de quê? Um motociclo que não tem uma cilindrada superior a 50 cm3. Motorizada? São chamados os ciclomotores. Ok. Ciclomotores. Portanto, basicamente, quando se fala em ciclomotor, nós estamos a falar então num motociclo cuja sua cilindrada não ultrapassa os 50 cm3, ok? E a velocidade, é tipo o quadriciclo, a velocidade em patamar não excede os 45 km/h. A partir do momento que falamos em triciclos, a cilindrada já é superior a 50 cm3. Se falarmos com motociclo com carro, a cilindrada normalmente já é acima dos 125, ok? Que podem, depois, todos eles atrelarem o reboque de um eixo para transporte de carga. Portanto, pode ser atrelado a qualquer motociclo, atrelado de um eixo, ok? Para o transporte de mercadorias. Pronto, isto aqui é o aspecto de um ciclomotor, lá está, que pode ter 2 ou 3 rodas, mas a sua cilindrada nunca é superior a 50 cm3, ok? Peço desculpa que avisaram-me bem que eu estava a partilhar e já não precisava da partilha. Portanto, que pode ter então 2 ou 3 rodas, sendo que a cilindrada é inferior a 50 cm3 e não atingem uma velocidade superior a, ou não podem atingir uma velocidade superior a 45 km/h. Depois temos aqui o aspecto de um triciclo, ok? Que pode ser 2 rodas à frente e uma atrás, como pode ser ao contrário, uma roda à frente e 2 atrás. Uma à frente. Okay. Depois, passamos então à situação de tipos de motociclo, dependendo daquilo que vocês para o fim que se destina, ou seja, de que modo é que vocês querem utilizar o vosso motociclo. Tem este que é para todo o uso, basicamente é o que vocês normalmente escolhem, não é? Se quiserem realmente para, lá está, como o nome diz, todo o uso, não é? Portanto, tem uma potência média em relação à cilindrada, ok? Ótima. É um veículo mais equilibrado, ok? Portanto, é a escolha acertada, como diz aí, para quando vocês fazem exigências variadas, ou seja, que seja para passear, seja para ir para o trabalho, etc. Ok? Portanto, basicamente é mais completo nesse sentido, ok? Uso no dia-a-dia, uso do cotidiano. Aliás, tem as vantagens, facilidade de condução, maniabilidade e manutenção. Portanto, depois temos o turismo ou superturismo. Vou passar aqui um bocadinho para a frente. Já tem aquelas bagageiras ali. Né? Este é mais basicamente de passeio, digamos, ok? Certo? Portanto, já estão a ver ali. Conseguem ver, certo? Isto é só mesmo para vos darmos uma pequena introdução, para vocês ficarem com umas luzes também, se depois, dependendo do que querem utilizar, escolherem o vosso motociclo, embora normalmente vocês até já tenham uma ideia, certo? Ou já têm alguém que vos influenciou na escolha, ok? Portanto, estes são os então do turismo ou superturismo, porque têm aquelas bagageiras. Depois temos os desportivos, que são normalmente motociclos de grande cilindrada, não é? Que atingem grandes velocidades, grandes acelerações, certo? E que normalmente são aqueles que basicamente quando existem acidentes as consequências são grandes porque vamos sempre a uma maior velocidade, não é? Portanto, dá-nos aquela liberdade, não é? Todos os motociclos dão mais liberdade, mas este
aquela situação da adrenalina, da aceleração, de andar mais e tal, pronto, etc. Depois temos aqui as scooters. Okay? Estas são uma das grandes vantagens é o consumo de combustível, não é? Gastam muito menos combustível que um motociclo normal, digamos. Okay? Isto mais utilização dentro da localidade. Depois temos estas assim, tipo americanas, né, que chama-se Shopper and Custom, okay? Que buscam, é ideal para os condutores que buscam tranquilidade e relaxar, vamos ali com um tipo de diferente, digamos, ok? E depois temos as de todo terreno, que normalmente são as que quando vocês gostam de andar mais por caminhos mais irregulares, monte, etc. Deixem-me passar um bocadinho. Que é para vocês verem, ok? Pronto, basicamente são utilizadas fora de estrada, ok? Pronto, em relação a isto, alguma dúvida? Já escolheram um motociclo vocês? Já têm uma ideia ou já têm motociclo? Consegue-me ouvir? Consigo, Vânia, pode falar. Sim, eu já comprei a moto. Ok. De vez em quando faz um bocadinho de ruído, é? Os outros estão a ouvir perfeitamente ou estão a sentir alguma interferência com o ruído do micro, desse tal micro? Só para ver as condições. Se houver ruído, é preferível ou desligar. Ok, então vamos fazer o seguinte. Falamos pelo chat, está bem? Ok? Cai um micro qualquer que está realmente a fazer ruído de vez em quando. Ok, pronto. Então é melhor assim, que assim não perturba a comunicação com os outros ou fazer-me ouvir em relação aos outros. Ok? Pronto. Aqui a parte seguinte era a parte da escolha. Portanto, basicamente foi a pergunta que eu vos fiz. Já tinham escolhido ou não. Pronto, devem ter sempre atenção também à parte monetária, não é? ao que querem gastar, mas obviamente depois também não vão comprar um motociclo só por comprar e depois não o usam ou não é adequado àquilo que vocês querem fazer como o mesmo. Portanto, tentem sempre, obviamente, verem qual é o que se enquadra no vosso estilo, na vossa, também importante, obviamente, na vossa carteira, digamos. A parte seguinte é a parte, então, da habilitação legal para conduzir. O que é isto da habilitação legal para conduzir? Basicamente e falando diretamente nos motociclos, ok? Falando diretamente na parte dos motociclos, os motociclos são divididos, a letra A associamos, ou temos que associar a categoria A a motociclos que depois, dependendo da cilindrada, eles acrescentaram basicamente uma letra ou um número. AM, A1, A2 e a categoria A. A AM, que, regra geral, é tirada aos 16 anos, ok? Podemos conduzir, ou seja, habilita-nos à condução de veículos de motociclos até 50 cm cúbicos, a tal situação dos ciclomotores. Quadriciclos ligeiros, portanto, costuma-se utilizar esta dominação, esta brincadeira, no sentido de que é o Papa Reformas, ok? Portanto, que antigamente nem precisavam de carta, é a categoria M. Se for ligeiro, se o seu peso bruto for até 350 kg, vocês, ou seja, aos 16 anos, tirassem esta categoria, embora o exame de condução normalmente é feito num ciclomotor, ou seja, num motociclo até 50 cm cúbicos, habilita-vos a conduzir quadriciclos ligeiros também. Portanto, em motociclos até 50 cm cúbicos, ou seja, ciclomotores de 2 e 3 rodas, e os quadriciclos ligeiros. Depois temos a A1, que também pode, e normalmente quem quer tirar aos 16 é esta categoria que tira. Deixa-me só avançar um bocadinho mais para a frente, exatamente. E aqui já estamos a falar de motociclos até 125 cm cúbicos, 11 kW, que é também esta categoria que quem tiver B, pela lei atual, entre aspas, já tem uns anos, quem tiver a B, a partir dos 25 anos, pode conduzir estes motociclos, mesmo não tendo nunca ter tirado carta de motociclos. Portanto, é esta categoria, e obviamente a anterior, não é? Que vos é, entre aspas, dada gratuitamente, bastante tirar a categoria B. Portanto, mais, neste caso, com a limitação da idade, ou seja, só podem, se tiverem mais, ou quando fizerem
a partir dos 25 anos. Ok? Portanto, esta aqui é motociclos, ok? Até 125 centímetros cúbicos, 11 kilowatts, ok? Triciclos até 0,1 kW por quilo, ok? Pronto. Obviamente, quem tirar esta vai poder conduzir a anterior, que era a M. Agora, no caso da Bani, que está a tirar a categoria A2, que já passei para A, avancei um bocadinho mais rápido, ok? E aqui sim, são motociclos cujo a potência máxima não pode ser superior a 35 kW. Ok? Portanto, isto é os motociclos que para já a Vânia vai poder conduzir, ou seja, motociclos até de potência máxima não superior a 35 kW. E depois, a maior parte de vocês que estão aí, que é a categoria que está... já agora, a A2, a idade mínima é 18, ok? Em relação à categoria A, que a maior parte de vocês está aí então a tirar, dos que estão aí, regra geral só pode ser tirado aos 24, embora quem tiver A2, passado 2 anos de ter a obtenção da A2, pode-se autopropor e tirar a categoria A, portanto, basta fazer depois um exame de condução e podem depois, não esperando pelos 24, ou seja, mais de 2, ou seja, 2 anos, acima de 2 anos de terem a obtenção de A2 também podem tirar, ok? E basicamente podem conduzir qualquer tipo de motociclo independentemente da cilindrada, ok? Pronto, isto é a habilitação legal para conduzir, ok? Depois, requisitos. Em relação aos requisitos para a obtenção de carta, 2 essenciais, ou pelo menos um essencial que vos foi pedido. Alguém quer responder, por favor? Já está aí no vídeo até, não é? Primeira parte, estar apto física e psicologicamente. O que é que quer dizer isto? Como é que vocês comprovaram que estavam aptos física e psicologicamente? O que é que vos foi pedido ou solicitado, ou vocês solicitaram? O atestado médico, sem dúvida. É uma das coisas mais importantes e podem ser inquiridos em relação a esta situação. Depois, pediram-nos também o cartão de cidadão, certo? Para verem essencialmente o que ou foi-vos pedido o quê? A vossa morada, porque um dos requisitos é ter residência em território português. Essa terceira que vocês estão a ver aí saiu da lei. O saber ler e escrever saiu da lei. Porque desde que começou a existir a escolaridade mínima obrigatória, é claro que é preciso saber ler e escrever, principalmente saberem ler para fazerem um exame, ok? Mas desde que foi imposto escolaridade mínima obrigatória, deixou de ser requisito. É preciso, mas não é um requisito. Portanto, retiraram essa linha. Ok? Obviamente, depois, muito importante, é vocês não se podem candidatar a tirarem a obtenção de uma carta se estiverem a cumprir alguma proibição de conduzir, se a vossa carta tiver sido cancelada, tenham, por exemplo, outra carta de um país membro da União Europeia, portanto não podem ter carta francesa e vir tirar cá carta a Portugal, não podem, portanto só existe, a carta agora é basicamente universal, digamos, ok? Portanto, e obviamente só ficam com a carta após aprovação no exame de condução, neste caso, primeiro a aprovação no exame teórico e obviamente depois a aprovação no exame prático, e sim ficam com a carta. Ok, agora vamos documentos que ainda faltam, os documentos que temos que ser portadores. Imaginem que vocês estão já têm carta, ok? Estão a conduzir e são parados numa operação policial. Que tipo de documentação? Primeiro pessoal, o que é que eles vos pedem? A carta, que tem que ser, obviamente, tem que estar lá a habilitação legal para vocês conduzirem o tipo de veículo que vocês estão a conduzir nesse momento e, para além da carta de condução, pessoal, o CC, ou seja,
o cartão de cidadão, obviamente, que comprovam que vocês são aquela pessoa. Certo? E documentos do motociclo. O librete e título de registro ou o certificado de matrícula, okay? Um documento só. Se falarmos em librete, temos que falar naquele coisa verde e no azul. Librete e título de registro, certo? Ou então no certificado de matrícula, que agora até já é um cartãozinho. Ok? Certificado de matrícula. Muito bem, Tiago. O seguro. Há algum seguro mínimo? Há algum seguro mínimo? Não se lembram disso ou não? Precisamos, por exemplo, precisam ter seguro contra todos os riscos? Se precisa... Exatamente, Tiago. Não precisamos ter... Portanto, o mínimo é contra terceiros. Exatamente. Ou seja, que se provocarem danos, que pelo menos o vosso seguro cubra os danos que vocês provocaram no outro carro, no muro, etc. Portanto, contra terceiros. Se não tivermos seguro, o que é que pode acontecer ao motociclo? O que é que pode acontecer à nossa carta? Podemos ou não ficar inibidos de conduzir? Ou seja, é ou não uma contornação conduzirmos um veículo sem seguro? Exatamente. Portanto, é a única falta de documentação, é uma contornação grave, e é a única falta de documentação que pode dar, para além da apreensão do motociclo, ok? Pode dar inibição de conduzir, pode-nos dar inibição de conduzir. Portanto, podemos ficar inibidos de conduzir, podemos perder pontos na carta, porque é uma contornação grave. E nesse caso, seriam menos 2 pontos, por exemplo, na parte dos pontos. E ficha de inspeção, é obrigatória ou não? Embora na lei já seja obrigatório os motociclos terem inspeção, que tipo de motociclos é que são? Que tem que ter inspeção? Não é, a lei já saiu, não há centros ainda já a fazer inspeções, mas a lei já saiu. E o que prevê a lei é que todos os motociclos que tenham mais de 250 centímetros cúbicos são obrigados a ir na inspeção. Portanto, isso é o que está previsto. O que está previsto é motociclos com mais de 250 centímetros cúbicos tenham que ir à inspeção. Ok? Agora, obviamente, neste momento, um polícia não nos vai pedir, ok? Porque está na lei, certo? A lei já saiu, já foi publicada no Diário da República, mas ainda não existem centros a fazerem esse tipo de inspeções, ok? Já estão alguns preparados, mas ainda não iniciaram isso. Portanto, ficou mais um bocado na gaveta, digamos. Ok, vamos então para a segunda parte da aula e aproveito, sim, aproveito para vos dar já a primeira palavra-passe, portanto, registem, por favor, ok? A primeira palavra-passe é o número 87. Se depois tiverem dúvidas onde inserir, eu volto lá à plataforma e explico. Acho que não há... Vocês, se forem lá já, não quero que metam já, não é? Mas se forem lá, é fácil de aceder. Entram numa coisa da aula e tem lá palavras, é só meterem a palavra, ok? Neste caso, serão sempre números para facilitar erros ortográficos, ok? Como havia muitos erros, então a gente decidiu pôr números para que não hajam dúvidas, ok? E é mesmo meter o 8 e o 7, ok? Pronto. Passamos então à parte que, como eu disse, e como vocês já estão a ver aí, uma parte importante da matéria e normalmente as perguntas, e vocês vão ver, depois vão fazer testes temáticos e vocês vão perceber que a maior parte das perguntas vão ser direcionadas em relação a esta parte da matéria, ou seja, aos equipamentos de proteção ou então, ou seja, à segurança passiva, ok? De todos, tudo o que vamos falar agora, seja luva, seja o fato, seja o que for, seja as botas, por exemplo, a cinta, são tudo proteção. Ou seja, basicamente não tem a ver diretamente com o conforto do condutor, mas terá sempre a ver com a segurança, com a proteção do condutor. Há muitas perguntas que nos saem em relação a isto, ok? Não vão ser todos obrigados. Aliás, o único obrigatório diretamente é o uso do capacete. E mesmo assim, como eu disse, não é obrigatório em todos os deixa eu dar.
Só a Bani é que deixou de dar ou os outros continuam a ouvir? Ok. Deixem-me só então fazer F5. Ótimo, obrigado. Portanto, às vezes foi o da Bani de certeza que parou. Ela fazer refresh, como eu digo. Pronto. Como eu estava a dizer, obrigatório será, obviamente, o uso do capacete, mas todos os outros são ou devem ser utilizados pelo condutor, não como conforto. É claro que temos que ter conforto, mas sobretudo por proteção. A parte do fato, certo? Tudo. As botas, a cinta, etc. Portanto, vamos individualizar todos esses equipamentos de segurança passiva, ok? Portanto, isto é a parte principal, ou seja, tem como dominador comum a proteção, essencialmente a proteção. Depois, como eu estava a dizer em relação aos capacetes, não se esqueçam daquela situação, não é obrigatório em todos os motociclos, ok? Depois temos aí já, penso que estão a ver aí o capacete, certo? E os vários componentes de um capacete, sendo que o capacete normal, para além de ter que ser homologado, tem que ter lá o selinho. Há examinadores, por exemplo, e é uma coisa que vocês devem levar, ok, para as aulas, devem levar o vosso próprio capacete, muito mais nesta situação atual. Tem que ser homologado. Atenção, há examinadores, sim, Tiago, há examinadores que vão ver isso. Portanto, convém mesmo para não arriscarem, verem mesmo ser homologado, ok? Portanto, para não terem problemas de, por vezes, não vos deixar fazer o exame. Basicamente é isso, ok? Pronto. Só um bocadinho. É assim, a escola tem, percebem? É uma questão hoje em dia de muitas vezes, com esta situação, há pessoal que muitas vezes prefere levar, e acho que convém, né, levarem o vosso próprio capacete, ok? Então, é uma questão de... Não é que não sejam... Não é que nós temos cuidado com eles, ok? Mas, como é óbvio, outra coisa é vocês levarem o vosso capacete, ok? Depois, há vários tipos de capacete. Há o aberto ou curto, há o fechado ou integral, okay? Que normalmente é o que vocês normalmente compram, ok? Porquê? Porque são os que nos oferecem mais tipos de proteção, ok? Ok? Portanto, oferecem maior parte de proteção, ou seja, de segurança na condução e na estrada, ok? São mais caros, mas porque têm outro tipo de material e são constituídos por outro tipo de material, e daí também serem normalmente mais resistentes, ou seja, por isso é que são mais caros. Devem ser leves, ok? O tipo de capacete não deve ser muito pesado, porque obviamente vai fazer com que exista um maior cansaço por parte do condutor. E depois o normal é serem de uma cor, ou deverão ser de uma cor clara, para obviamente ser mais visível aos outros condutores, correto? Portanto, deve ser mais visível. Pronto, depois aqui já temos então a Constituição, e agora vamos começar a individualizar todos estes componentes, desde a viseira, certo? Que oferece-nos essa proteção da parte frontal, ok? Por isso é que devemos usar. Não quer dizer que não hajam capacetes homologados sem viseira, mas não nos oferecem tanta proteção, ok? Portanto, temos a viseira, a parte da ventilação, que é essencial. Para que é essencial a ventilação? Sobretudo para quê? Para que haja renovação do ar e para que normalmente é também outro tipo de... Exatamente, a parte do embaciar. Pronto, a parte do forro interior, a espuma sintética, já vamos só falar nisto, a cobertura exterior, a parte da fivela, que tem que ser bem ajustada. Portanto, vamos individualizar. Vamos começar pela viseira.
Só um bocadinho. Isto vai passar agora para aqui, para a frente. Isto são os tipos de capacetes já agora. Okay. O de cross, o aberto, o misto, o integral. O integral, como eu disse, é o que nos oferece mais proteção, embora seja o mais caro, porque o material é mais resistente. Atenção que os capacetes também têm prazo de validade. E depois, para além de terem prazo de validade, se porventura ou deixarem-no cair, ou se já sofreu algum impacto, vejam se não danificaram o capacete de modo a que depois já não nos ofereça a proteção devida. Portanto, às vezes basta o deixarem cair, ok? Às vezes cair ao chão e simplesmente lá se foi o capacete, ok? Pronto. Aqui está a parte da viseira. Pronto. Fala-se muitas vezes na parte da viseira ser escura, não convém, ok? Porque retira-nos visibilidade. Portanto, o normal é ser de transparente para que uma pessoa tenha uma boa visibilidade. É claro que, por vezes, utiliza-se mais escuro até por causa do sol, etc. Pronto, tudo bem, mas, por exemplo, à noite, esqueçam de utilizar um capacete com viseira escura, porque senão não vão conseguir mesmo, não vão ter percepção das coisas, ok? Portanto, por isso é que ela deve ser transparente. Pronto, é um material resistente, certo? E depois tem, obviamente, como objetivo, como já falámos, proteger a cara, essencialmente do vento, do pó, de coisas que podem ser expelidas de outros veículos para trás, não é para nós, ok? Os insetos, obviamente, também, ok? Em relação à principal função do capacete, é absorver e dispersar as forças, certo? Resultamos no impacto. Portanto, é proteger-nos quando temos uma queda, certo? Tentarmos proteger ao máximo, por isso é que deve ser resistente, não é? Proteger-nos ao máximo nessa queda, ok? Pronto. Portanto, lá está. Pensem sempre em gastar um bocadinho mais de dinheiro e comprarem um integral. Certo? Que é o que nos dão mais resistência. Deixem-me ver aqui. Ok. Ok. Que é para passar. A seguir, espuma sintética. Às vezes o vídeo não obedece. Pronto. Esta parte aqui em cima, ok? Basicamente é... Se fosse tudo rígido, não é? Acabava por nos doer a cabeça, certo? Portanto, também tem como função absorver a força do impacto, ok? Mas, sobretudo, é um material menos duro, não é? Não é um material duro, que é para também nos criar ali, assentar ali também um bocadinho, certo? Para notarmos aquela rigidez toda, ok? Okay. Seguinte, forro interior, também é basicamente a mesma situação. Pronto. Okay. Apesar da espuma sintética ter um formato redondo, é demasiado, ainda é duro, mas então é para diminuir, ok? Um bom ajuste à cabeça, ou seja, para basicamente fazermos aquela forma de sentir cada vez menos. São várias camadas de proteção, digamos, que é para fazer com que nós não sintamos aquela parte mesmo dura, ok? É a parte interior da almofada e a parte exterior da almofada, digamos, ok? Pronto, também é espuma, não é? Que esta é a parte direta que está em contacto mesmo com a cabeça, ok? E depois tem a meio entre o forro e a parte de fora do capacete, ok? Tem a espuma sintética. Depois a fivela, que deve ser bem ajustada e bem apertada, certo? Com o motociclo parado, ou seja, antes de iniciarem a marcha, já tem que estar apertada, ok? Óbvio. Pronto. Também é fibra sintética, ok? Basicamente para segurar o capacete à nossa cabeça, ok? E como deve estar bem ajustado, para que não, em caso de acidente ou de queda, obviamente,
ele não soltar. Okay? Prendermos então mesmo ali o capacete à cabeça. Depois, a importância da ventilação, que já falámos. Okay? Que tem sobretudo a função de fazer com que não haja embaciamento da viseira, certo? Mas também, obviamente, haver renovação do ar, que é essencial, não é? Não estarmos sempre a respirar o mesmo ar. Portanto, é bom, é sempre positivo termos um capacete que tenha uma boa ventilação, porque lá está, para além de... acaba por ser mais cómodo. Em relação a esta parte do som da insonorização, tem a ver essencialmente com, muitas vezes, isolar-nos um pouco do barulho exterior, mas, obviamente, também darmos algum som, né, essencial de presença de outros veículos, de outro tipo de situações. Portanto, é sempre bom nós ouvirmos os outros veículos, ok? Portanto, tem que ter entrada e saída desta parte do som. É claro que depois também há a parte da comunicação, muitas vezes que possa existir. Agora já há capacetes com intercomunicadores e com... Até mais à frente vai aparecer uma... Aliás, é já a seguir. Vai aparecer já essa parte de alguns capacetes até já tem Bluetooth e etc. Portanto, vai haver uma comunicação entre os passageiros ou às vezes até já com outros motociclos. Também já existe essa situação, não é? Pronto. Mas também nos isolar a parte de ruídos incómodos quando vamos a grande velocidade. Portanto, okay? Então tem que haver aí este contrassenso, digamos, ok? Este equilíbrio, que é a palavra adequada. Portanto, em movimento, e quanto maior for a velocidade, os ruídos provocados pelo deslocamento de ar podem tornar-se extremamente incómodos. Portanto, convém ali reduzirmos esse tipo de sons, ok? E também, obviamente, não nos desviando do tipo de sons que temos que ouvir, não é? Pronto. Aqui também falo outra vez no peso. É importante para o conforto, porque é tal situação, se for muito pesada, a gente vai ali com a cabeça, começa a perder aí um bocadinho do equilíbrio em relação à cabeça, não é? Porque começa a ficar pesado. Pronto, a parte a seguir também tem a ver com a situação dos intercomunicadores, ou seja, da tal situação que alguns motociclos já têm, alguns capacetes já têm, que é a parte de terem comunicadores para vocês comunicarem ou entre passageiros, ou condutor passageiro, ou até com outro motociclo. Okay. Depois, aqui a parte que já falei um bocadinho do comprar o capacete, lá está aqui a situação dos aprovados, tem que ser aprovados ou homologados. Basicamente é uma parte repetida, portanto vamos avançar um bocadinho mais rapidamente. A parte de convém ser cor clara, a parte de, lá está, de se calhar pouparem um bocadinho e comprarem um capacete de modo a que se vos ofereça maior tipo de proteção, portanto a situação do integral. E depois, aqui sim, mais conselhos, digamos, a situação da validade do mesmo, que também já falámos, que tem validade, ok? A situação, se cair, verificarem se ele continua a oferecer segurança, e a situação muito importante da limpeza do capacete, que é realmente a parte, digamos, não, como vocês estão a ver aqui, não deve exceder 5 anos. Em condições normais, o capacete bem tratado, ok? Se não andar lá aos tomos, até 5 anos dura. Depois, a partir disso, se calhar, convém vocês mudarem. E agora aqui a parte, então, da manutenção, ok? Na parte exterior, parte de fora, use produtos específicos para a limpeza dos capacetes, ok? Na viseira, lave só com água e sabão. Portanto, a viseira só pode ser lavada com água ou sabão, ou deve ser lavada com água e sabão. No revestimento interior, deve ser retirado e lavado à mão, usando também água e sabão. E depois, para secar, nunca utilize o sol. Porque vai ficar sempre
aliás, desculpem, para secagem use só o sol, ok? Eu estava a dizer, já estava a fazer ao contrário. Se utilizar outras coisas, pode ficar, ou, por exemplo, se for muito calor, pode ficar ressequido e depois podem ficar odores, etc. Nunca seca os capacetes junto de radiadores ou fundos de calor excessivo, é esta parte que eu estava a me referir, ok? Porque depois provoca, fica os cheiros desagradáveis, ou seja, ficam os odores desagradáveis, ok? A espuma sintética deve ser limpa só com um pano úmido, ok? E deve ser evitado o uso de força que possa danificar ou riscar a sua estrutura. Portanto, também implica que vocês tenham cuidados de manutenção, não só o motociclo, mas também o capacete. Ok? Depois passamos à parte do fato. Okay. Ok? Pronto. Falam aí no cabedal. Obviamente, mais uma vez, são os mais caros. São os que normalmente duram mais tempo, ok? Se for um bom fato de cabedal ou pele mesmo, pode-lhe dar mais ou menos para 10 anos, ok? Se for de um material razoável, como eu dizia, mais ou menos 3 anos. Se for de boa qualidade, mais ou menos 6 anos. E se for de pele mesmo, dura 10 anos. Em termos, não sei se o EMT tem alguma como é que se costuma dizer, algum contrato com os fatos que são de Gore-Tex, mas eles dizem e continuam a dizer que são os melhores, porque normalmente oferecem mais segurança, segundo eles, e são impermeáveis. Portanto, o IMT, na base de dados do IMT, o que eles dizem é que os fatos para os motociclistas devem ser então de Gore-Tex. Ok? Portanto, sai uma pergunta em relação a esta situação. Ok? Tentar que os fatos sejam ou que tenham material refletor para nos tornar mais visíveis. Sempre apertados. Ok? Sempre apertados, bem ajustados. Portanto, nunca soltos, nem se for então um casaco, nunca com o casaco aberto, ok? Que vocês dizem muitas vezes, fazem muitas vezes essa situação, porque o casaco desapertado pode-se meter em algum órgão da moto, ok? E provocar desequilíbrio, etc, 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 ok? Pronto, isto é o essencial também. Ou fatos que convenham ter proteções em várias partes do corpo, não é? Também, obviamente. Cotovelos, certo? Tornozelos, joelhos, ok? Nas costinhas, na parte da coluna. Pronto, depois o uso de roupa interior. Isto também é, obviamente, para vos proteger do frio, não? Estamos mais sujeitos, obviamente, à parte do vento, das irregularidades. Os fatos serão mais adequados para a categoria A, certo? Sim, eles dizem que atenção, eles dizem que este tipo de equipamento deve ser utilizado independentemente da cilindrada, independentemente do motociclo, a não ser a situação do caixa rígida, ok? Deve ser utilizado por todos, ok? Lá está, o único obrigatório é o capacete, mas eles dizem que vamos chegar à parte das botas, etc. Portanto, deve ser independentemente da cilindrada, ok? Eles dizem que nós devemos utilizar todos os fatos, ok? Devemos, ok? Não é obrigatório, certo? Ok? Mesmo numa situação das botas, não é? Muita gente que anda de sapatilhas não devia, porque eles dizem que deve utilizar botas, porque não deve ter cordões, deve ser botas de cano, para proteger os tornozelos, etc. Percebem? Mas agora, acaba por não ser uma obrigação, digamos, ok? Mas eles não falam em relação à utilização do fato em relação à cilindrada, ou seja, em relação ao tipo de moto ou à categoria de moto, mas sim devem por proteção, ok? Está bem, Bânia? Está esclarecida essa situação também? E também é uma pergunta que eles normalmente fazem bastantes vezes em termos de se é só obrigatório para estes motociclos, para estes condutores, percebem? Ok? Pronto. Aqui, este já é outra coisa, já são outro tipo, já se chamam
né? Já são mesmo, digamos, de proteção extra e são adequados, ok? Já é outro tipo de fato, digamos, já são habituados mesmo para supostamente vamos cair, não é? Vamos para o meio do monte, etc. Se calhar, não é? Oferece outro tipo de proteção. Mas, regra geral, qualquer condutor de motociclo deve utilizar os fatos normais, ok? Os tais Gore-Tex também são impermeáveis, oferecem alguma proteção, certo? Deste tipo. Pronto, estes aqui, sim, já são mais, entre aspas, artificiais, ok? E já são mais específicos para... Aqui está um blusão, lá está a parte das proteções e de ser bem ajustado e bem apertado, não é? Portanto, eles falarem nessa situação de ser... É uma das situações que eles falam mais, para não pode ir solto. Vamos falar também agora aqui na roupa interior, que é a parte seguinte. Portanto, isto é tudo mais no sentido agora, sim, de proteção das meinhas, de proteção em termos de apanharmos frio, digamos, de protegermos, ok? Estamos mais sujeitos, obviamente, às condições atmosféricas, ok? Principalmente de inverno, não quer dizer que no verão a gente também não apanha, que há sempre aquela deslocação do vento. Pronto. E é maior, sentirmos mais conforto, ok? Vamos usufruir muito mais de circularmos no motociclo. Depois a parte do passa-montanhas, ok? Isto é só alguns exemplos daqui. Isto é um equipamento que normalmente quase ninguém usa, não é? A não ser que... desculpem lá. E agora, já conseguem ver aí a parte... Obrigado, João. Ok, ótimo. Pronto, aqui a parte do passa-montanhas, então. São aqui exemplos. Estamos sujeitos a grande força no pescoço, provocadas pela deslocação do ar. Para além disso, tem que virar muito mais vezes a cabeça como forma de observação da via que diretamente... Portanto, isto acaba por limitar-nos um bocado em termos de visibilidade, não é? Porque há ali mais uma coisa que parece que nos tapa, mas de qualquer maneira acaba por ser uma proteção em relação nomeadamente à parte do frio. Okay. As luvas, que saem bastantes perguntas. Em relação às luvas, também devem oferecer proteção nos elos, na palma da mão, ok? Serem ajustadas à mão, porque não nos podem retirar, não nos pode ser retirada a sensibilidade, ok? Atenção, as luvas sempre por cima do casaco, as luvas sempre por cima do casaco, e como eu disse, não podem afetar a sensibilidade. Ok? Portanto, nós temos que sentir o manípulo. Portanto, não podem ser largas. Certo? Agora, devem, principalmente na zona dos dedos, ok? A palma da mão ter aí, obviamente, uma proteções redobradas. Ok? Conseguem ver aí as luvinhas? Também já estamos quase a terminar. Só vamos falar em mais 2 ou 3 situações. As cintas... Mais um tipo, não deve ser só usado por quem tem deficiência na coluna, mas sim por todos, mais uma vez, ok? Certo? Posso-vos dizer que também é uma pergunta que costuma ser bastantes vezes, em que eles simplesmente dizem que só deve ser usada por quem tenha dificuldades a nível da coluna. Não, é por todos, ok? Então, é, sem dúvida, importante na segurança. É mais uma zona, como vocês sabem, crítica, a coluna, não é? E que normalmente... quando existe algum tipo de problema é, entre aspas, fatal, digamos, ou praticamente fatal, não é? Ok? Portanto, protegem essencialmente uma das zonas mais afetadas em acidentes. E faltam-nos as botas. As botas podem ter este aspecto, ou devem ter este aspecto, normalmente sem cordões ou tendo cordões que não possam simplesmente meter-se em algum tipo de sistema do motociclo, certo? Em que pode, obviamente, depois ficar com aquilo preso e levar-nos à queda, e que devem oferecer normalmente proteção na zona dos tornozelos, okay? Que é outra parte normalmente também afetada quando nós caímos em termos nos motociclos.
Portanto, devem ser bastante maleáveis, por forma a não dificultar a movimentação dos pés. Devem ser impermeáveis, ou seja, evitar o máximo que entre água. Ok? Lá está. Também tem a ver com o conforto. Para terminarmos, então, falta-nos falar na situação do acidente. Temos que ter noção, e é um assunto que vocês vão ver vai praticamente ser debatido em todas as aulas, que é a situação da fragilidade do veículo que nós estamos a conduzir. Portanto, em termos de veículos, é o veículo Já agora, para quem perguntou há bocado aquela situação do exame, em relação ao capacete, estão a ver aqui? Equipamento homologado, nomeadamente a situação do capacete. Ok? Então, mas depois falam também com o vosso instrutor prático e ele vai-vos dar, mas tem que ser mesmo homologado, já que apareceu aqui, até reforçamos esta ideia. Em relação ao acidente, como eu estava a dizer, temos que ter em atenção que normalmente, ou não é normalmente, é um dado adquirido, em termos de veículos, o motociclo é o veículo de maior fragilidade, não tem nada a nos proteger, portanto, quando debatemos ou quando caímos é direto no chão, basicamente, ok? Ou contra um veículo ou contra um muro, certo? E as consequências normalmente são graves. São tipos de veículos mais sujeitos às irregularidades da via, quer seja lombas, quer seja buracos, quer seja a sujidade da própria via, areia, óleo, no caso da chuva, não é? E mais sujeitos às condições atmosféricas adversas. A situação dos carris, a situação das marcas rodoviárias, que se nós trabalharmos, reparem, normalmente a moto até tem um bom poder de travagem, não é? Assim como tem, regra geral, uma boa aceleração, mas são veículos muito mais instáveis, muito mais irregulares, não é? Lá está, sujeitos às tais irregularidades da via. Depois, também são veículos que nos levam muitas vezes aquela situação de, ok, liberdade, e uma pessoa vai se distraindo e vai andando. Depois, há sempre a situação de, e normalmente o risco é maior quando tiramos motociclos com menos idade, ou seja, mesmo aos 24 ou aos 25, é diferente de tirar aos 50 anos, ok? No sentido de, regra geral, ok? Com 24 e 25 anos, e não é por isso, e por isso é que eles estão a dizer ali, estão a ver ali, ó, entre os 16 e os 25, normalmente é a idade normal, ou seja, é a idade em que há mais acidentes relacionados com motociclo, assim como ligeiros é igual. Assim como normalmente ligeiros é igual. Portanto, muitas vezes associado à inexperiência. Ok? No caso de 16 e 18, até conduzem motociclos de menor cilindrada, mas não deixam de ter risco na mesma. Ok? Pronto. Isto é só para vocês terem consciência em relação a esta situação. Depois, em relação ao acidente em si, isto tem a ver muito também com a situação de prestar auxílio, de não prestar auxílio, etc. Como condutores, certo? E nós temos de falar a nível geral, ou seja, mesmo que vocês estejam a conduzir um automóvel ligeiro, sempre, vocês não são intervenientes no acidente, mas viram que há feridos nesse acidente, devem ser vocês, se não houver por parte dos condutores envolvidos capacidade para, vocês que devem sinalizar o acidente. Portanto, a responsabilidade é nossa. Nós temos o dever de auxiliar, no caso de acidente e que resultem feridos, nós prestarmos o auxílio. Prestar auxílio é sinalizarmos o acidente, posteriormente chamar as autoridades competentes e depois tentarmos, obviamente, dar o tal auxílio à vítima, acalmá-lo, tentar, se soubermos o que estamos a fazer, ok? Tentarmos acalmá-lo,
se for possível retirá-lo do veículo ou ver se ele não possuir nenhum tipo de lesão que vocês vejam a tipo de cervical, senão às vezes é melhor estarem quietos, ok? Portanto, se virmos que os podemos ajudar de alguma maneira, ótimo, se percebermos. Se não percebermos, ou pelo menos tentar acalmá-los, que já chamaram as autoridades, etc, etc. Sendo vocês intervenientes, não existe feridos, tentem chegar logo a um consenso, assinar a declaração amigável, tentar logo resolver o acidente para que a via seja, deixem-me pôr isto aqui a andar, a via seja desobstruída, ok? Obviamente, resultando, se forem há feridos, pá, deixem estar, tentem-se acalmar ao máximo, ok? E tentem não se mover, não é? Neste caso, quando é com um motociclo, obviamente vocês sabem que isto implica muito mais risco. Aliás, que é a parte importante de consciencialização que nós temos que ter para com vocês, que é normalmente as consequências de um acidente de moto. Acho que todos vocês que se propõem a tirar já têm essa noção. Normalmente, né, ficam sempre com danos e normalmente com danos muitas vezes irremediáveis, ou seja, para a vida toda, com marcas. Ok? Posso-vos dizer, isto é real, infelizmente. Isto é mesmo real, infelizmente. Isso. E se calhar cada um de vocês terá uma história. Posso-vos dizer que faz hoje, se não me engano, 8 dias, houve um aluno nosso que não foi ao exame. Não fez o exame, tinha o exame marcado e não apareceu ao exame. Ok? Sabem porque é que ele não apareceu ao exame? Têm alguma ideia porque é que ele não apareceu ao exame? Têm ou não? Ou fugiram todos? Não viu um acidente. Pior do que isso. Ouviram falar naquele acidente que aconteceu no São João? À frente do São João? No dia 30 de agosto. De motociclo. Que até o carro capotou. 2. Faleceram 2. Ele era um deles. Okay? Ele esteve na escola, marcou o exame. Okay? O exame vai ser dia X, tem aula dia tal. Faltou a aula, não é? Nós não sabíamos, tentámos perceber porquê, não é? O telemóvel desligado, até que fomos à morada dele. E simplesmente confirmou-se. Okay? Porque a IMT já estava, porque nós tentámos comunicar à IMT porque o exame estava a dar um erro e ele estava a dar já como óbito. Dia 2 de agosto, se não me engano. Perceberam? Portanto, infelizmente, isso é uma história de muitas que se podia contar aqui. Se calhar vocês têm a vossa. Portanto, acreditem que isto acontece e não acontece só aos outros. E às vezes uma distração. E se uma distração num veículo automóvel já é grave, ok? No caso de motociclo, normalmente é grave mesmo para nós. Ou seja, no caso de um automóvel, nós podemos matar-nos e podemos matar alguém. Aqui, normalmente, no motociclo, as consequências normais, de regra geral, são para nós. Ok? Perceberam a ideia? Portanto, é realmente um tipo de veículo que implica muito mais responsabilidade do que outro qualquer veículo. Por exemplo, um pesado também implica. Porquê? Se calhar não para o próprio, mas as consequências de um pesado ter um acidente com outro veículo, okay? Todos eles implicam responsabilidade. Mas aqui, neste caso, há a situação de sermos nós que vamos sofrer diretamente. Ok? Portanto, tenham atenção. Não tentem sempre cumprir o máximo de segurança possível. Okay? E terem noção que os motociclos implicam este tipo de riscos. Ok? Dá-nos muito mais liberdade, é ótimo, é excelente, mas existe sempre, como existe em qualquer, não é? Em qualquer outro, o risco. Tá?
Alguma dúvida que eu possa vos ajudar? Vocês vão ver agora, vão fazer aí... Tem aqui estão a ver vários bocados de vídeo, digamos. Vocês agora vão... Não sei se têm... Sim, eu vou já dar a última palavra-chave. Vocês vão ver que as perguntas que vos vão sair é basicamente direcionada àquilo que nós falámos, é tudo coisas úteis. Façam o máximo de testes possível e façam a avaliação. Alguém tem dúvidas em relação à plataforma? Sabem onde é que têm que ir agora, meter as palavras-chave e fazerem os testezinhos? Tudo ok? Pronto. Segunda palavra-chave, número 29. Ok? Portanto, isto era a parte que nós falámos ok? Socorrer os feridos, praticar, retirá-los, ok? Isto depois de sinalizarem e chamarem as entidades competentes. Tá? De minha parte, não se esqueçam que para segunda-feira e quarta e sexta é a gravação. Portanto, basta vocês entrarem na plataforma e terá alguma gravação. Se tiverem alguma dúvida, basta escreverem no grupo do WhatsApp e nós tentamos sempre, do que for do nosso domínio, plataforma, dúvidas em termos de perguntas, estamos lá para vos ajudar, está bem? Se compreendem isto direitinho, vocês não vão ter problemas nenhuns, não vos garanto. Ok? Estou a falar problemas em termos de exame, de depois fazer o exame oficial. Ok? Boa noite a todos, bom fim de semana. Qualquer dúvida, disponham.